Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Verde Experience, dentro da programação do Green Fest Portugal, esse evento que abraçou a gente. Fico muito feliz de ter mais uma edição, mais uma temporada junto ao Green Fest, que está há anos aí falando sobre sustentabilidade, sobre impacto social, impacto ambiental, e agora coloca essa plataforma à disposição do Brasil, para que a gente possa levar um pouquinho do português aqui do Brasil, das iniciativas, das pessoas que fazem a diferença aqui no nosso país. Então, gente, é de uma felicidade tamanha a gente chegar ao terceiro dia, né? Tivemos sexta, sábado, e hoje a gente abre com duas pessoas que eu precisava apresentar. Quando a gente criou a fórmula do Verde Experience, um dos pontos que a gente pensou foi: vamos fazer um bate-papo. A gente sabe que os assuntos são sérios, mas vamos fazer daquele jeitinho que o brasileiro gosta, vamos fazer de uma forma leve, vamos imaginar que a gente está no happy hour, com uma cerveja, com um refri, com um suco, para que a gente possa trocar uma ideia de uma forma mais tranquila, né, sobre assuntos tão importantes. E aí eu fiquei pensando em como é que eu posso apresentar pessoas que precisam se conhecer. E aí me veio em mente juntar Daniel e Yablans. Yablans aqui em Recife, baiano, né? Mas aqui em Recife. Ainda semana passada a gente estava fazendo a mesma coisa presencialmente. Eu tive essa sorte de poder estar com ele presencialmente. E aí, Dan, que eu conheço à distância, nós ainda não tivemos a experiência de estarmos juntos presencialmente, mas um dia isso vai acontecer. Espero que aqui no Recife, que a gente faz umas viagens para as praias. Mas, gente, eu precisava muito apresentar vocês, queria muito que vocês estivessem juntos, porque vocês têm muito, inclusive, em comum. Né? Vocês conseguem mobilizar pessoas, vocês conseguem engajar pessoas de uma forma muito genuína, de uma forma muito criativa. Então, eu disse, velho, precisamos conversar. E aí eu criei essa temática aí do é possível unir primeiro, segundo e terceiro setor através da solidariedade. Né? Eu vejo, antes de eu conhecer Daniel, eu já acompanhava o trabalho que ele faz com a Smile Flame. Aí a gente fez um bate-papo há alguns meses, eu acredito, não, talvez um ano, mas eu acompanhava desde já. E eu sempre fiquei encantado, assim como todo o Brasil, pela forma como ele conseguia trazer a solidariedade de uma forma disruptiva, cativando as pessoas. E aí, na outra ponta, eu vejo Yablas mobilizando. Yablas, para mim, é o grande mobilizador de pessoas aqui de Pernambuco e do Brasil. E eu disse, mano, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, para a gente começar, antes da gente começar o papo, eu quero que vocês se apresentem, não eu ficar falando sobre vocês. Eu quero escutar a voz de vocês, vocês se apresentando. Eu quero que Yablas traga esse sotaque aí meio baiano, meio pernambucano, e diga quem é Yablas e o que é o novo jeito, e aí depois a gente vai escutar sobre Idam. Joia, joia. Todo mundo tá me ouvindo bem aí, Tudo tá? certo. Show, show. Me chamo Yablans, que bom que tá escrito aí, porque acho que é a coisa mais complicada que eu vou falar hoje. Tenho 28 anos, empreendedor social, sou do interior da Bahia, moro no Recife há 5 anos e vim para o Recife numa felicidade de, através da rede social, eu encontro o trabalho da ONG Novo Jeito, me encanto pelo trabalho, vou tentar levar para minha cidade. E aí o projeto de levar a minha cidade dá errado e o pessoal me chama para vir morar aqui no Recife para ser empreendedor social, um termo que até então era um termo distante para mim. E aí nesses 5 anos venho mobilizando aí milhares de voluntários através de diversas ações, junto com outro grupo de voluntariado também, tenho a oportunidade de estar à frente. A gente atua em diversas causas, área ambiental, idoso, cuida de criança, mas hoje o nosso foco principal está na área da educação, através do voluntariado e também nas mobilizações emergenciais. Então, estive presente em Brumadinho, Olho na Praia, enchentes, todas essas, agora na pandemia, então, todas essas mobilizações emergenciais têm tido a oportunidade de estar tocando com a equipe linda e a gente tem mobilizado e conseguindo atender prontamente muita gente para poder passar por esse momento de uma forma um pouco mais digna e menos impactante negativamente. Boa, Yabs, obrigado aí pela apresentação. Daniel, quem é Daniel? O que é Smile Flame? Explica para a gente. Gente, um prazer enorme estar aqui trocando essa ideia com vocês, Pedro e Ablans, toda a galera aí que está assistindo o nosso papo.
O Daniel é um cara apaixonado pela vida, assim, um cara muito intenso, que gosta muito de criar movimentos que são divertidos, criativos, confortáveis. E, enfim, eu me formei em publicidade e propaganda, trabalhei muitos anos na área de criação de agências de publicidade, e eu senti a falta de colocar mais o meu DNA, mais propósito, mais essência dentro dos movimentos que a gente fazia para ajudar marcas a impactar o mundo, assim. E aí, dentro das agências, eu tentei imprimir bastante essa questão de impacto social, de deixar um legado positivo para comunidades, para a sociedade. E eu sentia que aquela estrutura ela ainda não estava pronta para conseguir desenvolver esse movimento. Eu falei, putz, a gente tem ferramentas tão efetivas, por que a gente não utiliza essas ferramentas para o bem? Então, assim, lá em 2013, eu resolvi dar um passo grande, assim, um passo que foi... enfim, precisou de bastante coragem, que foi assim, olha, se essa estrutura não está pronta, vou criar esse ambiente para conseguir desenvolver comunicação com impacto social. E aí, eu e o meu irmão, Diego Matos, a gente começou a criar uma série de iniciativas que fossem muito confortáveis, que fossem muito fáceis das pessoas se aproximarem, das pessoas se engajarem para conseguir realizar uma conexão genuína entre marcas e o seu público-alvo, desenvolvendo sempre impacto social, sempre deixando um legado para a sociedade. Então, de 2013 para cá, a gente já trabalhou com muitas marcas legais, já trabalhou com Lupo, Vivo, Gerdau, Warren, enfim, um monte de marcas super legais, sempre desenvolvendo essa lógica de conexão entre marcas e seu público-alvo, deixando um legado positivo, deixando um marco positivo para a sociedade. Então, desde 2013 a gente faz esse trabalho, eu sou suspeito que eu sou apaixonado por essa história chamada Smile Flame, e, enfim, seguimos em frente dentro de todas essas questões que têm acontecido, sempre evoluindo, sempre dando passos em frente. Daniel, na tua fala, não tem como, né? A gente falar de Smile Flame sem falar das parcerias que vocês fazem com marcas, né? Com o setor privado. E a gente vê hoje o setor privado cada vez mais buscando causas, abraçar causas, né? Seja por uma pressão, inclusive, da própria sociedade, dos próprios clientes, ou porque também existe uma pressão de cima dos grandes investidores em entender e perceber que precisa ser cobrado, né, indicadores de impacto para que possa haver investimento em marcas. E aí vem toda aquela questão da agenda ESG, né, que junta aí essa questão ambiental, social e governança, essa cobrança para que essas marcas sejam marcas cada vez mais cidadãs. Mas como é o teu olhar, você que trabalha com marcas há tanto tempo, como é o teu olhar para esse crescimento, para essa busca? E vou até além. Tu achas que isso é algo que está ainda muito no discurso das marcas? E aí eu quero tua resposta sincera, tá? Está muito no discurso, a gente de fato consegue perceber marcas que estão conseguindo colocar em prática questões como diversidade, representatividade, inovação social para fazer transformação a partir das suas expertises. O que eu acho legal de analisar nesse sentido, Pedro, e acho que é aí que tá a mágica, é analisar a linha de tendência, assim, sabe? Tipo, como nós estamos em 2021, como nós estávamos em 2010, como nós estávamos em 2000, como nós estávamos em 1990, assim. É evidente, tá? Sendo totalmente transparente e honesto, que, sim, existem muitas marcas que trabalham um discurso e, assim, quando a gente vai lá para os bastidores, quando a gente analisa exatamente o que as pessoas pensam, não está tão alinhado esse discurso com as práticas. Isso, infelizmente, ainda é comum, mas a gente também tem que ser justo que tem muitas marcas que, empresas, não são nada além do que um grupo de pessoas que se conectaram para montar uma estrutura, para essa estrutura poder vender um produto, vender um serviço. Então, quando a gente para conversar com as pessoas, se conectar com as pessoas, cara, é impossível de uma pessoa não acreditar em algo maior, é impossível de uma pessoa não se conectar com um propósito maior, com acreditar em algum tipo de transformação maior, assim, sabe? Pô, pessoas são pessoas, assim, como tu mesmo disse, Pedro, pô, quando a gente senta na mesa de bar para tomar uma cerveja e conversar sobre o mundo, conversar sobre
as nossas crenças, sobre o que a gente acredita, putz, é muito fácil a gente se conectar com questões mais profundas, assim. E essas estruturas que são as empresas, quando a gente para sentar e entender, identificar o que as pessoas acreditam dentro daquele organismo, da empresa, cara, em algum momento a gente acha algo relevante, a gente acha algo mais profundo, assim. Nessa conexão, a gente, sei lá, vou criar um exemplo rápido aqui. Qual pessoa não gostaria de diminuir a fome na sua cidade? Acho que é difícil uma pessoa não se conectar com isso. Qual pessoa não gostaria de gerar uma transformação na educação do seu estado? Cara, é difícil uma pessoa que passa alheia a isso, diz, para mim tanto faz. A gente se conecta com isso. Qual pessoa não gostaria de melhorar o meio ambiente do seu país, do seu planeta, sabe? É algo que normalmente conecta as pessoas. Então, a gente está acostumado a pensar empresa como algo gelado, como algo sem coração, que só quer ganhar dinheiro, só quer lucrar, mas quando a gente para e analisa que uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas que está se conectando para enfim, prestar um serviço ou vender algum tipo de produto, quando a gente senta e conversa com as pessoas, CPF, e busca lá dentro, cavoca um pouquinho aquele propósito, aquela essência, normalmente a gente encontra algo real, algo verdadeiro, algo genuíno, e aí trabalhando isso, a gente consegue fazer essa conexão entre o que as pessoas querem, o que as pessoas acreditam e como que a empresa pode gerar isso de uma maneira estratégica e inteligente que vai trazer resultados também para a empresa lá na frente. Boa, Dan. Eu ainda vou provocar mais um pouquinho, eu vou provocar Yablans também sobre essa questão do ambiente corporativo, mas você falou tanto sobre a Smile Flame, né? Falou sobre essa questão. Eu queria que você, de repente, pudesse explicar, para quem não conhece a Smile Flame, alguém de Portugal, de repente, da África, para a galera entender, conseguir tocar nesses produtos, nessas experiências, na verdade, que vocês desenvolvem. E somado a isso, eu queria saber se as empresas, as marcas, elas conseguem perceber que essas ideias disruptivas que vocês fazem, que você com certeza vai exemplificar daqui a pouquinho, se elas conseguem perceber, principalmente as empresas de capital aberto, as grandes empresas que já sofrem essa cobrança da agenda ESG, se eles conseguem perceber que isso faz parte, né? Porque às vezes vocês estão numa ação que traz traz um lado tão lúdico, que eu fico curioso para saber se as empresas percebem que estar com vocês faz parte daquela pegada menos lúdica, mas do ESG mesmo, dos indicadores, né? Queria saber se eles conseguem perceber isso. E já exemplificando, por favor, para a galera entender um pouquinho do que a Smile Flame faz. Perfeito, Pedro. Então, a Smile Flame é uma iniciativa, como eu trouxe antes, assim, eu vim do mercado de publicidade e propaganda. Então, basicamente, eu criava ferramentas, desenvolvia estratégias para conseguir conectar marcas com o seu público-alvo de uma maneira inteligente e efetiva. Então, eu resolvi replicar esse molde, esse modelo, dentro de um universo que tivesse sempre alinhado, sempre acoplado a impacto social. Então, basicamente, a gente senta para conversar com marcas, com empresas, e tenta entender quais são os objetivos dessa empresa, onde elas querem chegar, como elas querem, enfim, que tipo de metas que elas têm, que tipo de construção de imagem elas precisam desenvolver. A gente senta para conversar com as causas que estão conectadas com essas empresas, e a gente senta, entende o que realmente vai ser transformador para essas causas, o que realmente vai ter um impacto real para essas causas, como que a gente pode desenvolver uma estratégia que traga algo, sabe, que não seja um case bonitinho para a empresa e para a causa lá, tipo, não mudou praticamente nada. Assim. Então, como que a gente pode fazer algo que realmente seja transformador para aquele grupo de pessoas que está numa situação vulnerável? E aí a gente junta esse conteúdo das empresas, o conteúdo das causas, através de estratégias que sejam muito criativas, assim. Então, alguns exemplos que a gente pode trazer, a gente tem projetos autorais, que são projetos que a Smile Flame cria do seu jeitinho e depois busca empresas para gerar os pilares financeiros necessários para colocar o projeto para frente. E a gente tem projetos sob demanda, que a gente senta com as empresas e com as causas, e a partir
de todas essas necessidades que as empresas e causas trazem, a gente desenvolve um projeto com impacto social. Então, dentro exemplificando como o Pedro pediu, dos projetos autorais, a gente tem 3 cases que tiveram muito sucesso, assim, que se espalharam muito assim, por vários lugares do Brasil, que foi muito legal. O primeiro deles foi Skate no Asilo, que a gente queria ir lá e dar um carinho na vovó, ir lá e dar atenção para um vovô, ir lá e, sabe, estar mais próximo e tal. Mas a gente não queria fazer isso, tipo, dando sopinha na boca do vovô, ou, sei lá, jogando dama com a vovó, tipo, de uma maneira clichê, tradicional. A gente queria fazer isso criando um ambiente em que mais pessoas conseguissem se conectar de uma maneira fácil com o nosso projeto, com a nossa transformação. Então, a gente resolveu fazer um campeonato de skate que acontece dentro do asilo, em que os vovôs e as vovós são os jurados do evento. Então, tem lá vários skatistas, assim, os caras feras, cara muito bom mesmo, do circuito estadual e tal, regional, e eles dão umas manobras incríveis e tal, e o vovô levanta uma placa, tipo, 2. Ah, não gostei, porque ele não manja nada sobre skate e tal. E aí, esse clima leve, descontraído, ele gera uma conexão animal, assim, absurda entre as gerações, sabe? Tipo, o pessoal se abraça, tira foto, e aí vai muita gente para os eventos, assim, vai uma galera, aí tem banda, aí tem DJ, aí, tipo, o asilo, que, pô, tava todo mundo lá no quartinho, na caminha, sozinho e tal, tipo, sabe, cola junto com o evento e tal. Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer é o Skate no Asilo, sabe? Loucura do bem, assim, que enfim, já entrou dentro do calendário de Porto Alegre e algumas outras cidades do Brasil. A gente tem a Corrida Maluca de Cadeirantes, em que a gente se conecta com ONGs que estão relacionadas com crianças com deficiência. Então, a gente vai lá na ACD, vai no Educandário São João Batista, Cerepau, Kinder, várias instituições que tem uma série de crianças que estão passando por tratamento, que tem crianças com deficiência. A gente senta e conversa com as crianças, fala assim, pô, qual é o seu sonho? Se pudesse ser qualquer coisa na vida, o que você gostaria de ser? Aí as crianças falam, putz, gostaria de ser um aviador, gostaria de ser uma princesa, gostaria de ser um motorista de Fórmula 1, tal, um motorista, um piloto de Fórmula 1. E aí a gente pega esses sonhos, leva esses sonhos para designers, e os designers constroem soluções para conseguir fazer com que as crianças realizem esse sonho através da estrutura da cadeira de rodas delas. Então, aí a gente pega um papelão com tinta, com plástico e tal, e monta um avião para a criança que queria ser piloto de avião. Pô, a menina que queria ser uma princesa, a gente monta um castelo na volta dela e ela vira uma princesa no castelo. E aí o evento final, principal, a gente faz uma corrida em que algum familiar dessa criança empurra ela, assim, a gente faz uma bateria assim, de 5 crianças por vez, e aí vão empurrando, tal, a gente faz uma mega corrida, é uma corrida maluca, porque tem uma princesa disputando com um dinossauro que está disputando com um motorista de ônibus, sabe, tipo uma parada doidona, assim, que a gente para uma rua, faz uma festa com arquibancada, tal, e cria toda uma festa do bem para essas crianças que podem realizar aquele sonho por aquele momento. E o último projeto autoral é a Bota do Mundo, que é uma Copa do Mundo para crianças com deficiência também jogarem futebol pela primeira vez na vida, que elas põem uma botinha que prende os pés dela com pés de um adulto, e a gente leva para um estádio de futebol de verdade. Ídolos do futebol são duplas da criança, então já vários jogadores famosos disputaram, inclusive em 2015 o Neymar participou, que foi uma loucura, uma parada muito doida, assim. Então, esses são os 3 projetos autorais que a gente fez e que bombaram muito, assim, deram uma repercussão super legal. E a partir disso a gente também começou a fazer projetos com empresas. E aí as empresas chegavam com uma necessidade, a gente entendia qual causa estava conectada com essa necessidade da empresa, a gente conversava com a causa, com pessoas que estavam no front, sabe? Pessoas que, tanto autoridades na causa, mas principalmente pessoas que estavam sendo impactadas por aquela causa, para identificar quais eram os caminhos mais inteligentes para a gente realizar transformação real. Então, um exemplo bom é um projeto que a gente está fazendo agora, assim, eu estou apaixonado por esse projeto, que é um grupo de empresas de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que se chama Monte Negro. Eles queriam trabalhar a educação da cidade. Pô, desde o início da pandemia, a educação está ferrada, está difícil, está super complicada. Então,
eles disseram que as crianças não estão conseguindo ter acesso tal à internet, porque pô, a galera não tem tablet, não tem smartphone, não tem dados, sabe? Tipo, e aí a gente está fazendo todo um processo de os professores e professoras de Montenegro estão levando o seu conteúdo escolar para uma rádio comunitária da cidade, uma rádio da cidade, e a gente está distribuindo radinhos de pilha para que as crianças possam ter acesso ao conteúdo escolar através do radinho de pilha, e a gente está fazendo todo lá uma estruturação, todo um encaixe, uma conexão para que essas crianças voltem a consumir o conteúdo escolar de uma maneira efetiva e ter uma conexão com as professoras e professores. Então, aqui estão 2 exemplos aqui dos trabalhos que a gente tem de lógica autoral e um trabalho conectado mais com uma percepção que a marca trouxe de necessidade. E aí, respondendo o último ponto do ESG ali, de como que a marca consegue perceber uma consequência positiva relativa a um projeto que a gente executa. Isso é muito louco, assim, Pedro, porque essa consequência ela vem por diversos pontos, assim, mas assim, os 2 que ficam mais explícitos, assim, que ficam mais nítidos, são tanto em relação ao público interno, que assim, cara, a galera, assim, é muito louco, porque pô, a gente investir 8 horas por dia dentro de uma empresa, colocar nossa energia, colocar nossa vibe, colocar nossa atenção dentro de uma empresa, putz, é um investimento foda, assim, um investimento grande. Então, se tu não está conectado a um ambiente que tu não acredita no que tu faz, porque tu não acredita que essa estrutura está ajudando mais pessoas, que essa estrutura está conectada com a tua essência, a tua causa, o teu propósito, começa a perder sentido essa conexão, sabe? Tipo, pô, eu tenho que pagar minhas contas? Tenho, mas pô, eu quero pagar minhas contas num lugar que esteja conectado com algo que eu acredito mais profundo, assim. Então, um retorno direto que as empresas nos trazem os colaboradores, os funcionários, eles estão mais engajados, eles estão trazendo mais resultado, eles estão amando a nossa empresa, sabe? Tipo, não é lá um chefe, uma chefe que está dizendo assim, vocês têm que vestir a camiseta. Não, é as pessoas que estão querendo vestir a camiseta porque tem algo de relevante ali, sabe? E o outro ponto que tu já trouxe, cara, é assim, o mercado em relação aos consumidores está pressionando nesse sentido, assim. Então, cara, a pessoa está na gôndola e tem o produto A e o produto B, a pessoa se conecta, às vezes nem é uma questão intuitiva, assim, sabe? Ela se conecta com um produto que está gerando impacto social, que está trazendo um benefício real, assim, para uma comunidade maior, a partir desse movimento que a gente ajudou a criar. Então, assim, fica muito explícito nesses 2 lados, assim, tanto o público interno, assim, porta dentro, as pessoas conectadas com a empresa, amando a empresa, quanto o público externo, que, assim, o volume de vendas, retorno, conexão, acaba acontecendo de uma maneira direta, e aí é dinheiro, né? E aí é retorno, então o grupo de enfim, empresários, as pessoas que estão lá no alto escalão das empresas, olham para isso e dizem, olha, que bom que eu estou fazendo bem, que eu estou conectado com algo maior, mas que bom que a minha empresa também está vendo um resultado nesse sentido. Muito bom, Dan. É tão bom escutar você falando sobre as ações que a gente acompanha meio que à distância, né? Já que elas acontecem geralmente aí no sul do Brasil. É muito bacana ver você falando com tanta paixão, com tanta vontade de transformação. Você falou um ponto bem específico sobre as empresas serem feitas de pessoas, né? Que é o óbvio, assim, mas que às vezes as pessoas não olham dessa forma. E aí, por outro lado, em contraponto, a gente vê Yablans, que é um cara, e quem conhece, né? Como eu tenho o prazer, a sorte de conhecer, que passeia muito bem nisso, sabe? Assim, de se comunicar com pessoas, né? Juntar pessoas, mobilizar pessoas. Já vi Yablans assim, dominando um ambiente com centenas de pessoas, sabe? Todos olhando e querendo fazer a mesma coisa, porque, na verdade, ele estava conseguindo transmitir o propósito daquilo. Não era que as pessoas queriam seguir Yablans, é porque as pessoas estavam junto com aquele propósito e ele era aquela pessoa que conseguia orquestrar aquele ambiente. Então, eu falei sobre o segundo setor, né, especificamente sobre o privado,
E o Novo Jeito tem uma atuação que Ablas também até peço para quando falar sobre o Novo Jeito agora também exemplifique para que as pessoas possam tocar, né, no que o Novo Jeito tem feito e faz. Mas eu queria também saber especificamente sobre a tua opinião sobre o voluntariado corporativo, né? O voluntariado é uma bandeira que o Novo Jeito levanta, é de fato hoje a ONG que faz mobilização aqui em Pernambuco de pessoas, seja para situações críticas, como ele citou, né, emergenciais, ou também para ações junto a empresas, né, que pode fazer com que algumas transformações e alguns legados sejam deixados em comunidades, em bairros. E aí, Abras, eu queria saber isso, assim, eu queria que tu explicasse, obviamente, o que é o Novo Jeito com exemplos, mas também queria saber a tua opinião sobre o voluntariado corporativo, esse engajamento, né, como é que tu enxergas essas pessoas dentro das empresas, se essas pessoas realmente elas estão querendo se conectar a esses propósitos. Cara, primeiramente, assim, que bacana ouvir o Daniel falando, né? É muito bom você ouvir gente apaixonada pelo que faz. E, assim, muita ideia bacana, tipo, pô, do skate no asilo foi irado. Tu falou, eu tô aqui, mano, que negócio irado. Muito, muito bom. Parabéns pelos projetos aí, pelos poucos que já trouxe até agora, né? Imagina os demais que se deve ter. E assim, você vai ouvindo e a cabeça vai explodindo, né? Pedrinho sabe, a ideia é chegar aqui, para ela sair rapidinho, a gente já vai pensar em alguma coisa. Mas veja, o Novo Jeito é uma ONG, né? Uma associação sem fins lucrativos que surge numa demanda emergencial há 11 anos. Muitas das ações do Novo Jeito, sempre até 2016, 2017, sempre foram ações pontuais de revitalização, mas assim, ações pontuais que revitaliza o Hospital de Câncer do Estado, ação pontual que vai para um parque no dia 31 de dezembro e mobiliza 2.000 voluntários para sair distribuindo rosas e abraços para as pessoas ao redor. Ao redor desse parque tem hospital, ao redor desse parque tem gente que está precisando de cuidado, e aí a galera sai do carro, abraça, invade. A gente olha isso no cenário pandêmico, é loucura, mas pense 2 anos atrás, 3 anos atrás, durante 10 anos isso acontecendo. Então, vira aqui um marco da cidade também. Ações no sertão, ações no agreste, você poder passar um fim de semana de feriado, onde você estaria indo para Porto de Galinhas, gastar 500, 600, R$1.000, aí você paga R$250 e vai para o sertão servir, aprender sobre a vida, conhece um grupo de pessoas que estão buscando o mesmo propósito. Então, o Novo Jeito, ele, como foco principal, ele busca inspirar e incentivar o engajamento voluntário. A gente entende que você engajar na sua cidade, servir o seu local, pode servir de várias formas, e o voluntariado é uma delas, que te permite ser mil pessoas dentro de um planeta que chama voluntariado. Então, partindo dessa raiz, que é incentivar e inspirar o engajamento voluntário, nós buscamos aqui na cidade algumas demandas mais latentes e a gente faz a conexão entre o voluntariado e essas demandas. Então, é basicamente assim, quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. E aí, para isso acontecer, a gente entende que, nesse meio do processo, o voluntário, ele muda muito a visão de mundo dele. Então, o processo, ele é focado nesse voluntário mudar a visão de mundo, para tanto que, quando ele volte para casa, ele voltar sendo uma pessoa que, inclusive, se admire mais, para também, quando está nessa transformação de mundo, a pessoa da ponta mais necessitada vai ser melhor atendida. Então, de fato, todo mundo sai ganhando. Mas eu posso dizer assim, a minha sensação de dever cumprido como gestor estratégico dessa parada é quando eu percebo, principalmente, esse voluntário mudando o raciocínio dele, sabe, sobre a vida. Nossa, isso é o que me faz, assim, querer continuar. Tipo, essa pessoa está mudando. Por quê? Porque hoje a gente tem no Brasil 4,3% da população brasileira que é voluntária, segundo o IBGE, nos últimos 3 anos. Então, isso é uma dor que a gente sofre, que reflete em não saber trabalhar bem em grupo, não ter uma cultura de colaboratividade, não ter uma cultura de buscar ajudar as instituições do seu bairro, né? E aí isso você vai refletindo em várias outras dores da sociedade, ou seja,
se a gente tem uma cultura de trabalho voluntário maior, a gente, consequentemente, tem mais pessoas sendo atendidas e mais pessoas sendo transformadas nesse processo. Então, o Novo Jeito busca incentivar isso através de diversas ações. Nesse processo, quando eu chego aqui no Novo Jeito, a gente vai, com essas ações continuando, começa um grupo de voluntários um pouco maior, e aí é onde entra duas coisas. Primeiro, a questão da sustentabilidade de uma ONG, que não é simples. De uma empresa não é simples, de uma ONG também não é simples. Segundo, o interesse de uma empresa, interesse do segundo setor dentro de uma ONG, no que não se consegue entregar. E aí, o que acontecia? Muitas escolas aqui no Recife, elas adoravam fazer ações com o Novo Jeito, porque é um movimento lindo, você vai com 300 pessoas, 1.000 pessoas, a TV vem, mídia espontânea, nossa, é lindo. Aí a escola pega, coloca no cardápio deles lá, de oferecer para os pais, olha, pontualmente a gente tem ações e sai na TV, e o Novo Jeito continua com caixa do mesmo jeito. E a gente, peraí, se a gente tem uma parada tão bacana para entregar, vamos encontrar o nosso valor dentro disso. E aí foi onde a gente saiu batendo na porta, na primeira escola, na verdade, que veio pedir uma ação pontual, falou, olha, ao invés de uma ação pontual, a gente tem um programa de voluntariado para entregar para os seus alunos. Seus alunos, eles não vão na comunidade achando que eles são super-heróis, entregar a cesta básica e o brinquedo. Eles vão passar pelo processo de entendimento, de aprendizado de onde eles estão e de para onde eles vão. Para nesse meio tempo, quando ele chegar, até se a ação for a mesma, entregar uma comida, ele vai entregar com a consciência diferente. Já que o bacana do nosso ponto de vista é ver essa transformação nesse meio de campo. E aí, depois de ouvir muitos nãos, a primeira escola topou. E aí a primeira escola topou, a gente fez uma ação, o diretor ficou louco. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Quando foi no segundo ano, as escolas que tinham dito não estavam atrás da gente, querendo o nosso sim. E aí a gente começou a entender que era importante, naquele primeiro momento, para a escola poder não ser reconhecida como uma escola que só cobra nota do aluno, entregar uma contrapartida social e, ao mesmo tempo, a escola estava sendo surpreendida por como estavam julgando mal os próprios alunos. Então, vê que negócio bacana, porque, assim, muitas coordenadoras falavam assim, nossa, eu não sabia que aquele menino ali ia pegar na enxada para ajudar na área ambiental, porque ele nem tem cara disso. Nossa, aquela menina ali que mal fala com a gente está agora cuidando de uma ação para crianças. Então, gerou até uma transformação da visão da escola sobre o próprio aluno. E a gente começou a perceber o valor que a gente tinha disso, de entrega e, consequentemente, o valor financeiro também. E a gente percebeu, caramba, isso aqui é uma formação de voluntariado. E eu percebi que eu fui começar a ser voluntário quando eu tinha 18, 19 anos. Mas a gente agora está promovendo voluntariado para crianças e adolescentes. Então, eles vão crescer pensando na profissão deles de uma forma diferente, pensando no tratamento deles de uma forma diferente. E aí, nesse envolvimento, óbvio, a gente foi construindo cada vez mais o melhor processo para atender essas escolas. Então, hoje a gente tem uma parceria com 5 escolas aqui da cidade, a gente está lidando diretamente com mais de 2.000 alunos, consequentemente também com os pais desses alunos. A escola subsidia o projeto, então hoje, como ONG, terceiro setor, nossa arrecadação, nosso subsídio vem do setor privado, pouco através de doação pontual, muito através do setor privado, 90% através do setor privado, e dentro disso a gente entende como ONG que, assim, é para falar de voluntariado, é para falar sobre as pautas sociais, muitas vezes é até uma fogueira você colocar o professor nisso, mas a gente, como ONG, a gente fala o que a gente vive. E, assim, eu entro na sala, quem estuda nessas escolas, assim, é o filho do secretário de Educação do Estado, é o filho do prefeito, do governador, e eu entro nas salas e falo, olha, vocês são muito privilegiados em ter uma aula de vídeo nessa pandemia, porque a escola que eu estava semana passada, os meninos estão recebendo a tarefa pelo WhatsApp. E o pai, que tem condição, ele vai, copia do WhatsApp para o Word a tarefa, imprime e entrega para o aluno. Mas o que não tem condição, o que não tem WhatsApp, o que não tem internet,
Então, a gente escancara mesmo essas diferenças para eles entenderem o privilégio que é se estudar uma escola particular no Brasil e como que, ao pensar a profissão, não precisa escolher a profissão só, tipo, onde eu vou ganhar mais dinheiro, mas onde além de eu ganhar dinheiro, eu vou conseguir tirar 1 hora por semana. Gente, 1 hora por semana, para poder entregar um serviço, sabe? Então, a partir desse momento aí, a gente foi onde a gente virou a página. Estamos num processo ainda, até nessa conversa que eu estava com o Pedrinho, era muito sobre metodologia, como a gente pode otimizar esse processo, porque, óbvio, nada é tão bom que não possa melhorar. Uma empresa também, já não na área de educação, mas uma empresa de energia solar, viu esse trabalho todo e falou, poxa, eu quero isso com os colaboradores. E aí, entrando na área dos colaboradores, assim, as empresas podem, de diversas formas, mostrar contrapartidas sociais, mas a gente vai bater mais uma vez no ponto de, beleza, tem várias formas, mas eu quero trabalhar a transformação do voluntário, do colaborador. Então, a gente tem começado dentro dessa empresa aqui a trabalhar o empoderamento dos funcionários, dos colaboradores, para que eles possam mostrar quais são as dores que eles enxergam e como a gente pode criar solução para isso. Então, a gente está colocando eles participando da entrega da empresa, que normalmente fica muito na função de RH, e na última conversa que eu tive com o RH, eu falei para eles o seguinte, eu falei, veja, o mais bacana do trabalho do RH vai ser fazer os próprios colaboradores se apaixonarem por serem voluntários na hora vaga da empresa. Vê que loucura, para ajudar projetos sociais, não é para levantar o nome da empresa, mas para ajudar projetos sociais. Então, a gente vai fazer eles ficarem tão apaixonados por resolver problemas que vai levar o nome da empresa para onde for, mas o mais bacana vai ser eles se envolvendo. A gente teve uma ação com eles há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, no dia do voluntariado, que foi dia 28 de agosto. A gente foi para o mangue, tirou lixo do mangue, eles ouviram sobre o trabalho ambiental, a gente entrou por vielas e becos que eles nunca tinham entrado, e eles ficaram assim, nossa, essa realidade aqui existe, né? Eu passo pela ponte por cima, agora eu estou embaixo da ponte, onde as pessoas moram, onde tem gente de verdade aqui. E aí, assim, eles estão super apaixonados. Nessa empresa específica, eu percebo que está no DNA deles. Eles também têm a Cultura ESG, são uma empresa que recebe investimento para isso, mas está no DNA deles fazerem coisas bacanas, não a mídia pela mídia. A gente sabe que também existe os dois lados, né? Mas nessa empresa específica a gente tem percebido assim, como que os colaboradores estão com o coração na causa, querendo cada vez mais entregar, aprender e se envolver, porque no final é uma grande área de educação, de aprendizado, né? Aprendizado sobre a sociedade, um aprendizado sobre como a gente pode ser gente melhor, um aprendizado sobre como eu não devo ficar jogando plástico, porque esse plástico vem aqui para o mangue e mata a natureza. Então, o Novo Jeito passa hoje muito pelo segundo setor, sem sair da própria missão, que é o desenvolvimento voluntário, e com as outras ações em paralelo, de atendimento emergencial, da ida para o sertão, da entrega de doações. Então, a gente está nesse caminho no atual momento. Coisa boa, Iabs. Muito bom também escutar falar, e eu tenho conhecimento muito próximo, né? Então, escutar você falar, eu revivo, assim, eu vou revivendo os momentos, as ações que a gente já participou e já fez juntos. Gente, a gente falou muito sobre o segundo setor, né? É proposital, assim, porque eu acho que a gente precisa, obviamente, falar sobre o setor privado, como ele lida com as questões sociais e ambientais, mas a gente não pode esquecer da grande capilaridade que o primeiro setor tem. É necessário a gente olhar para a gestão pública, para o poder público, né? Ontem eu estava batendo um papo aqui no Verde Experience sobre inovação na gestão pública, né, com pessoas, inclusive, que fazem parte de secretarias de pastas aqui do Recife, de Pernambuco, do governo do estado, e eu questionei muito sobre essa inovação que tanto falam, que a gestão pública está buscando, ela existe mesmo? Na prática, assim, na real, no dia a dia, isso está rolando? Isso está acontecendo? E aí eu queria saber de vocês, até inclusive, Dan, se você tiver exemplos, que aí eu quero saber também, é uma curiosidade que eu tenho, se vocês já dialogaram com o poder público, dialogaram não, se vocês já executaram alguma ação com participação do poder público, e também se já dialogaram, como é que você enxerga essa possível conexão do poder público com as causas sociais
E se existe um novo olhar para isso, de uma forma diferente de fazer? Eu acredito que, assim, a tendência é cada vez isso melhorar, assim, sabe? A gente identificar que mais pessoas estão querendo desenvolver, porque, assim, olhando o primeiro, segundo, terceiro setor, assim, o primeiro setor, setor público, enfim, setor enfim, da parte pública mesmo, assim, ele tem um potencial gigantesco, assim, quando agora a gente vivenciando na pandemia, a gente viu muito bem isso, assim, pô, para conseguir comprar vacina para 200 milhões de brasileiros, cara, não é um grupo de empresas que vai fazer isso. Pô, é um potencial, o cara tem que gerar estrutura estatal para conseguir fazer essa história acontecer. É um investimento de, cara, muito dinheiro. Então, o segundo setor não conseguiria movimentar uma estratégia necessária para fazer isso. O primeiro setor precisa se movimentar para reestruturar a educação do país. Pô, precisa ser o primeiro setor, sabe? Tipo, é algo grandioso demais para se trabalhar. O segundo setor das empresas, eu sinto que ele é muito ágil, ele é mais rápido, ele é menos burocrático, então ele consegue assim, caminhar de uma maneira muito veloz, assim, e acho que esse é o superpoder do segundo setor. E o terceiro setor, eu acredito que ele tem uma profundidade em relação às causas que nem o primeiro nem o segundo setor nunca vão ter, sabe? Tipo, tu fala sobre uma instituição, tu fala sobre uma associação que está vivendo diariamente aquelas dores, aquela causa pertinho. Então, assim, resumindo muito, eu vejo que o primeiro setor ele tem um impacto gigantesco, ele tem uma capacidade de investimento, uma capacidade de transformação muito grande. O segundo setor ele tem uma velocidade, ele tem uma capacidade de contornar burocracias e fazer a transformação rápido. E o terceiro setor ele tem um conhecimento do dia a dia, sabe? Tem um conhecimento muito profundo. Assim. Então, a gente precisa aprender a conectar esses pontos para conseguir realizar as transformações da maneira mais efetiva possível. Vendo desde 2013 agora até 2021, eu sinto que o primeiro setor tem cada vez se aproximado mais. Isso é positivo. Assim. O exemplo do projeto que a gente falou agora da educação na cidade de Montenegro. Caras, eu fiquei muito surpreso com a abertura que a SMEC, né, que é a Secretaria Municipal de Educação da cidade, teve com a gente, assim, eles, caras, vamos conversar, vamos sentar, vamos desenvolver algo, e aí, sempre quando a gente fala com o setor público, a gente fica assim, putz, mas vai ter uma burocracia, vai ser complicado, vai ser chato, e eles estavam super abertos, assim, o projeto tocando, seguindo em frente, sendo executado, então, assim, mais uma vez, assim, analisando tendência, assim, eu sinto que está cada vez menos difícil. Isso não significa que ainda não é difícil. Ainda é difícil, é complicado, mas analisando a linha de tendência, eu acho que cada vez está menos difícil. E, enfim, tem um case que eu acho maravilhoso e que acho que ele explica muito bem assim, uma solução de sucesso entre o primeiro setor e, enfim, iniciativas de empreendedorismo social, que é um case que chama Cola Life. Que existem muitas regiões na África que elas ficam muito isoladas, que elas ficam muito longe das maiores cidades, de cidades que são centrais, e grande parte, um grande problema que tem nessas regiões isoladas é que muitas crianças acabam morrendo por consequência de um problema muito simples, que é a desidratação por diarreia, por tu comer um alimento que ele está contaminado, tal, e aí come, a criança começa a passar mal e tal, e aí, tipo, causa uma série de complicações que acaba matando uma série de crianças por um problema que, cara, alguns remédios muito baratos e muito simples poderiam resolver, sabe? Cara, remédios muito simples. Qual que era o problema dessa situação? É um problema logística. Então, por mais que esses remédios fossem baratos, era muito caro para esses remédios chegarem até essas comunidades que são extremamente isoladas, sabe? Pô, fica muitos quilômetros, que não tem estrada, que não tem nenhum tipo de acesso. Então, olha que loucura, cara. O projeto que foi desenvolvido foi qual é o produto que consegue chegar em qualquer lugar do mundo? Os caras, cara, Coca-Cola. Cara, tu vai em qualquer microcidade do mundo, se tu vai no botequinho ali, cara, vai ter um refrigerador com
uma Coca-Cola. Então, eles desenvolveram, olha que incrível, assim, junto essa empresa de empreendedorismo social, junto com o governo do país, eles desenvolveram uma embalagem que ela se encaixa exatamente nos vãos do engradado de Coca-Cola. Então, tem um engradado de Coca-Cola com as garrafinhas e tem uns espaços vazios. Eles conseguem encaixar exatamente naquele espaço vazio os remédios que ajudam a fazer o tratamento para essa questão de desidratação, diarreia, poder ajudar nesse... E aí eles colocam junto e no momento que a Coca-Cola envia para essas comunidades mais isoladas, o governo local ali, o sistema público local consegue ter acesso a partir dessa logística e fazer o tratamento ideal para essas crianças. Então, é um encaixe muito inteligente, assim, muito ágil entre o primeiro setor e segundo e terceiro setor, que os dois acabam estando envolvidos, assim, tanto de fato é uma empresa, mas também é uma empresa que está conectada com associações, instituições, tal. Então, enfim, resumindo, eu acho que cada vez mais esse primeiro setor está se conectando e acho que é importantíssimo a gente entender o papel, o superpoder de cada um desses setores para conseguir desenvolver soluções que ajudem todo mundo, cara, porque no final das contas, se a gente conseguir evoluir nessas causas sociais, se a gente conseguir evoluir em relação de condições de vida para todo mundo ganha no final, assim. Então, é importante a gente se aproximar e desenhar estratégias que sejam efetivas para todo mundo. Boa, Dan. E, Ablans, qual é o teu olhar sobre o primeiro setor em relação a essa inovação social, digamos? Cara, eu acho também que, pelas pessoas, inclusive, que eu tenho proximidade, tem um amigo meu que ele está à frente da Secretaria de Juventude de Guarulhos e, ao mesmo tempo, ele é um dos líderes da Hamburgada do Bem, que é uma ONG gigante em São Paulo e tem outras pontas também. E eu fico, assim, pensando, poxa, esse tipo de gente que tem que estar nesses cargos mesmo, sabe? Gente que está envolvida na ponta e que tem agora uma ferramenta na mão gigante e necessária, bem como o Daniel trouxe aqui. Assim, é importante que se tenha algo organizado para poder começar a oferecer, parcerizar, proporcionar. Tenho um grande amigo também, que hoje ele é o secretário de Assistência Social de Maceió, veja, da capital de Alagoas. Acho que tu conhece ele, Pedrinho, o Carlos. E aí ele sempre em projetos sociais, até que ele recebeu indicação para ser secretário e tudo mais. Só que a linha de projeto social que ele vem é uma linha de um projeto chamado Gerando Falcões, que é financiado pela Ambev, tem uma gestão empresarial. Então, é o cara que tem uma ONG, que aprendeu a gerir uma ONG no modelo empresarial e que agora está mergulhado no terceiro setor. Aí o que acontece agora? O Lago do Vergel, que é onde ele foi criado, eles estão tirando os barracos e estão construindo prédios para as pessoas morarem. Só que eu perguntei para ele, falei, beleza, mas e a geração de renda dessa pessoa que depende do mangue? Aí a gente vai começar a entrar com a ONG, que já parcerizou com a prefeitura. Então, veja, a ONG que tem o contato local, que tem a linguagem, que sabe a dor daquela pessoa. Porque, bicho, você tirar cada um do seu barraco para colocar no prédio, essas pessoas elas vão ser vizinhos um pouco mais próximas. Então, vão existir ali outros problemas. Beleza, acabou o problema de chover e alagou a casa, mas não quer dizer que todos os problemas acabaram. A gente não pode limitar a isso. Então, a parceria entre o setor público, que tem a capacidade de construir os prédios, o setor privado, que tem a capacidade de colocar essas pessoas no mercado de trabalho, e o terceiro setor, que faz esse meio de campo, trazendo, seja através do voluntariado ou de criação de soluções que são cada vez mais reais. Tipo assim, não é a solução que você olha e pensa, acho que é aquilo que resolve. Não, você chega lá e pergunta, emerge, fica ali dentro para entender o que é que resolve, o que é que não resolve. Então, eu vejo isso acontecendo. A gente sabe que a politicagem existe,
e que, assim, é o sistema, como diz o Tropa de Elite, né? Mas eu acredito muito quando eu enxergo parcerias assim acontecendo. A gente tem um projeto aqui que chama Mais Justiça, que ele é tocado por voluntárias que são advogadas, que levam para uma escola municipal o ECA e a temáticas como cidadania, apropriação da escola, os alunos cuidarem do próprio espaço. E eu fico olhando, bicho, isso entrou em uma escola, é através do voluntariado, junto com a rede municipal, mais uma escola. Como que a gente flexibiliza isso ou tira tanta burocracia para que isso vá ser espalhado para todas as redes municipais, sabe? Porque é uma coisa muito boa, a baixo custo, que poderia atender ainda mais. Então, ao mesmo tempo que quando eu enxergo para pessoas se aproximando do poder público através do terceiro setor, eu enxergo que existe uma esperança para que esses projetos também cheguem lá. E eu acho que eles precisam chegar lá. Não acho que a gente pode, não acho que como terceiro setor pode ser prepotente ao ponto de achar que vai mudar tudo sozinho, não vai. Então, realmente, eu acho que a pauta dessa conversa está dentro dessa solução real dos problemas que a gente vive. É o primeiro, segundo, terceiro, trabalhando para que a gente possa resolver. Agora, sim, precisa de gente apaixonada. Eu acho que o que falta é isso, gente querendo, já sabe, gente assim que está sedenta por resolver problemas que talvez até já enfrentou ou que não, mas tem empatia com a dor do outro. Muito bom, gente. Eu acho que vocês resumiram, aliás, vocês responderam durante todo o nosso papo, vocês responderam de fato a pergunta inicial, que era saber se a gente pode, né, se é possível unir primeiro, segundo e terceiro setor a partir da solidariedade. Eu escutando vocês, eu faço, velho, que são duas pessoas que eu admiro e eu sei de todo o trabalho que vocês fazem. Eu digo, realmente não tem outro caminho, sabe? A gente precisa de soluções intersetoriais, não dá para a gente não ter diálogo. Eu acho que os setores ainda estão bastante clusterizados, assim, cada um no seu canto, cada um no seu local. Acho que existe uma burocracia, sim, em termos de como aproveitar, por exemplo, soluções do terceiro setor que possam ser trazidas para o primeiro setor. Ontem no papo, vou usar o tempinho final para a gente fazer essa amarração da pergunta principal, mas ontem no papo com Rafael Weissman e Bruna Bockman, que são da Secretaria da Mulher aqui do Recife, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco, eles falaram sobre a necessidade da burocracia. E dói muito a gente escutar isso, porque a gente faz, putz, velho, não, a gente quer tirar isso, sabe? A gente quer fazer com que essa solução que a Ablas falou, porque só está em uma escola, velho? Porque isso não é distribuído para outras, sabe? Com poder de mobilização, com poder estratégico de planejamento que o Novo Jeito tem, conseguiria fazer isso chegar para, né, junto com a capilaridade do poder público, conseguiria chegar para mais pessoas. Né? E eles estavam falando sobre a necessidade da burocracia, por conta, obviamente, a gente sabe, da corrupção que existe no Brasil, né? Então, de não poder, obviamente, estar trazendo qualquer solução de qualquer organização do terceiro setor, por exemplo, para o primeiro setor. Mas eu confesso, eu falei isso para eles ontem, eu confesso que isso dói muito. Eu acho que o caminho não é aceitar a burocracia, eu acho que é criar ferramentas que a gente consiga, de fato, fazer isso. Eu acho que a gente não pode ser vencido pela corrupção, né? Temos que ter 17 passos, eles estavam falando ontem, para poder, de fato, efetivar uma solução de organização do terceiro setor. Gente, eu não posso aceitar isso, sabe? Tipo assim, não, beleza, tem que ter porque a corrupção... Não, para mim tem que ter uma ferramenta que a gente diga, não vai precisar dos 17 passos, velho. É outro caminho, vamos fazer de uma outra forma. A gente vai precisar achar uma solução para isso. Eu vou precisar achar o espaço nos vãos ali do engradado da Coca-Cola para fazer esse negócio acontecer, sabe? Então, eu acho que falta um pouquinho desse olhar. Eu sei que para quem está fora do poder público, esse discurso, né, para quem está dentro do poder público, pode olhar para mim e dizer, bicho, vem para cá, vem para o meu lugar, vem entender um pouquinho do dia a dia, né? Eu sei, tenho certeza absoluta que é dessa forma que eles recebem um discurso como esse que eu estou falando, sabe? Mas eu acho que está na hora, de fato, da gente fazer, a gente precisa começar a perceber que, seja no primeiro, segundo ou terceiro setor, é um movimento de cidadania, é um movimento de humanidade, e que se a gente não se perceber como parte desse processo, sabendo dialogar e trazer essa conexão entre os setores, não tem outro caminho, assim, não tem, assim, eu me dói muito, eu e a Ablan sabe disso, a gente conhece muitas organizações aqui que têm soluções
incríveis, que estão lá na ponta fazendo transformação naquela comunidade. E que tudo bem, pode ser que ele não esteja muito bem estruturado, não saiba muito de gestão, não saiba muito de planejamento estratégico, de sustentabilidade financeira, inclusive, e é por isso que a gente trabalha também, né, com essa questão de jornadas de aprendizagem, incubações e etc. Mas, velho, dá para alguém chegar junto para dizer assim, não, eu não vou só te ensinar para te soltar depois. Eu vou te trazer para perto para aproveitar essa expertise para a gente fazer disso uma política pública, para fazer disso algo que chegue para mais pessoas, assim. Eu coloquei isso como objetivo da Verda, assim, sabe? Durante muito tempo eu ficava pensando calado, assim. Eu pensava calado, eu fazia, não vou falar porque as pessoas vão me achar, sei lá, o romântico ali, o sonhador, sabe? Eu disse, meu irmão, não, eu vou verbalizar sim. Eu acho que é engraçado que algumas pessoas chegam para a gente hoje na Verda, para minha sócia, para mim, e fazem, tá muito bacana o trabalho de vocês, escutar você é muito bom. Eu digo, velho, eu já falava isso há 10 anos. A única diferença é que agora vocês estão me dando um pouquinho mais de moral. Mas, na real, é o mesmo discurso que eu falava há 10 anos. Eu já falava sobre isso, mas era recebido como loucura. Aí agora vocês estão dizendo, putz, já que estão vendo coisa que está rolando, vamos escutar esse cara, vamos escutar a Ludmilla, vamos ver o que a Verda está fazendo. Então, assim, eu sei que eu tenho em vocês parceiros disso, não é à toa que eu chamei vocês aqui para a gente dialogar sobre isso. Eu sei, a primeira vez que eu falei com o Dan, assim, foi muito claro, assim, a gente falava de forma visceral, porque a gente acredita realmente nisso, sabe? E Ablas, eu convivo com ele, assim, essa conversa que a gente teve no Boteco na semana passada, da gente sair energizado, porque a gente faz, velho, não, a gente vai conseguir. Eu literalmente voltei para casa assim, ó. Velho, é assim, velho, a gente tem que ter um programa educacional para trazer empreendedorismo social, inovação social para dentro da escola, com escala, que chegue para todo mundo, mas que também entenda as particularidades, regionalismos de cada região. Mas é possível, sabe? É só tirar um pouquinho também dos vícios que a gente tem. E aí, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, porque eu me empolgo aqui falando sobre isso com vocês. Eu vou usar esses meus 3 minutos últimos para dar esse exemplo, né? Eu estava falando com o Yabla sobre essa questão do programa educacional para escolas, de inovação social. Eu estava falando sobre isso com ele, que a gente tem programas no Brasil de educação socioemocional que chegam, que inclusive são comercializados para o poder público, né? Para também secretarias de educação, não só para escolas privadas, mas que é de uma conjuntura que eu faço, mano, não é esse o caminho, sabe? Pegar o professor, dizer assim, escola, você paga R$400 por ano, cada escola, cada aluno da escola, e aí a gente está falando sobre uma escola específica que tem 1.000 alunos, né? Então, vamos lá, R$400 mil por ano para você ter um programa de educação socioemocional. E aí os teus professores, eles vão ser os nossos multiplicadores. É muito bonito, né? Muito bonito. Mas, mano, não é isso, sabe? Os R$400 mil estão indo para onde, velho? Coloca a gente, né? Tá chegando pro professor, o professor ganha mais por isso. Vamos começar a falar de grana também, vamos começar, né, a envolver o que é que pode motivar. A gente sabe que a gente tem uma educação mínima, vou usar uma palavra difícil, para não ser uma coisa muito pesada. Dificílima no Brasil, tem um abismo entre a educação pública e privada, a gente precisa entender como motivar mais esses professores, né? Inclusive os próprios professores da educação particular no Brasil também não são bem pagos. Então, assim, é uma construção que, se a gente não tirar os vícios, né? Os vícios do segundo setor, de maximização de lucro e apenas isso, se a gente não olhar como possibilidade essas soluções intersetoriais, e se a gente também se render à burocracia necessária por conta da corrupção no poder público, a gente vai continuar nos mesmos erros, assim. Então, eu quero agradecer a vocês pelo diálogo, quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito, porque eu sei que vocês são aqueles que ficam ali, ó, né, com o espetinho, colocando na galera, assim, furando, cutucando, como diz ali, né, no popular, cutucando as pessoas, para as pessoas abrirem os olhos para isso. E tem uma Verda, com certeza, como parceiros nisso, para a gente fazer para a gente executar ideias incríveis, como você já tem feito. Então, gente, ó, muito obrigado pelo papo. Eu sei que isso renderia mais 2 horas, por isso que eu acho que a gente vai ter que um dia sentar no Boteco, sim, nós 3, mais gente, se possível, para a gente fazer uma reunião. Trazer o Daniel cheio de energia. Demorou. Eu acho, somos 2 aqui, é mais fácil ele vir do que nós dois irmos para lá. Então, acho que ele tem que vir para cá. Só chamar. Valeu, gente. Ó, um abraço, um beijo. Fiquem bem. Obrigado, até a próxima. Valeu. Obrigadão. Valeu, gente. Daniel, prazer. Até mais. Prazer enorme.